Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Chegamos à nossa terça-feira de lives semanais. É muito prazer ter vocês por aqui e daqui a pouquinho vamos iniciar um bate-papo bem interessante, eu e a Andressa aqui, a respeito de consciência, né? Deixa eu ver se ela já entrou aqui, a gente já começa. Bom dia, Pedro, bom dia. Só um minutinho que a gente já vai dar início aqui. Vou fazer o convite. Pessoal, se puderem encaminhando essa live para outras pessoas poderem contribuir aí, né, com o nosso conteúdo. Bom dia, Andressa, tudo bem? Dia, tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Mais uma semana que passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente fez uma live. Tem passado bem rápido, em todos os sentidos. Mas isso é muito bom, né? Sinal que a gente tem tido momentos prazerosos, momentos de alegria e de desfrutado, né, a nossa vida com totalidade. E a gente andou conversando sobre alguns temas, alguns assuntos, e uma questão que a gente quer trazer para o pessoal hoje é consciência ou arrogância? Eu estou me tornando consciente ou estou me tornando arrogante? Será que verdadeiramente eu estou sendo um ser consciente? Ou eu simplesmente continuo agindo a partir de pensamentos, sentimentos, reações, emoções, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai trazer bastante consciência para que a gente possa analisar os nossos comportamentos diante de certas situações. Ótimo. É um limiar muito pequeno ali, né? Essa definição. Porque o ego acaba vindo muitas vezes e te confundindo, né? Você vai aprendendo, você vai adquirindo autoconhecimento e daqui a pouco você está se achando melhor que os outros, né? Aí não faz sentido isso. Aí isso é inverso à consciência, né? Sim, é até interessante a gente comentar um pouquinho a respeito das técnicas energéticas, né? Muitas pessoas, quando elas procuram a técnica energética, o que acontece? A gente, como se tivesse uma armadura em nós. Existe uma armadura que nos prende, que nos limita e que fica impressa essas emoções em nós por muito tempo. E essas emoções, elas nos impedem de ter determinadas reações, determinados comportamentos. E quando a gente começa a passar pelo processo energético, essas camadas, essas couraças, essa armadura, ela vai sendo removida. E a vida vai se tornando mais leve. Aquele sentimento que era tão intenso, de repente ele passa a não nos incomodar mais. Eu falo por experiência própria, eu era uma pessoa muito magoadinha. Tudo eu ficava magoadinha, tudo eu levava para o lado pessoal, tudo eu dava uma importância, uma significância muito grande para o comportamento, para o que as pessoas me faziam, ou o que eu fazia, como que isso ia afetar ou não outra pessoa. E pelos processos energéticos irem me liberando, né, essa camada e fazendo com que a gente vá acessando a questão da nossa energia vital, que é a nossa essência, nosso ser infinito, e passa a nos se honrar, a gente não olha para a parte comportamental. A gente continua agindo e se comportando da mesma forma, que lá na frente você vai criar toda essa camada de novo, né? Porque é pela inconsciência. A gente continua agindo inconscientemente, continua agindo pelas emoções. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu não sei o que você observa, mas eu vou falar assim pela minha experiência, tá bom? Então, a maioria das pessoas que me procuram são mulheres que estão num relacionamento, né, casadas, namorando, né, e que estão insatisfeitas com as suas relações, com as expectativas que elas têm em relação ao parceiro, e que quando elas começam a vir para o processo energético, elas começam a se sentir livre desses contratos, desses apegos, dessas formas e estrutura que o mundo diz que tem que ser um relacionamento. E o que eu observo no movimento? Elas acabam logo se separando, né? Elas vêm para esse movimento e se separam.
Aí passa um tempo, entra na piscina de meleca, porque agiu por um desejo momentâneo, sem analisar se verdadeiramente era aquela única possibilidade disponível. Porque, como a gente fala, né, Alan, nós somos formados pelo ambiente que nos rodeia, nós somos afetados pelo ambiente que nos rodeia. Então, pela nossa família, pela nossa ambiência, pelos nossos comportamentos herdados, enfim, o que a gente fala? Que tudo começa no pensamento, no meu pensamento subjetivo e no pensamento de uma ou mais pessoas. Então, quando a gente vive numa sociedade que tem um determinado padrão de comportamento, se você não é um ser consciente, você vai vivendo o efeito manada. Você vai copiando caminhos e realidades dessas pessoas e vai vivendo e trazendo isso para você como se isso fosse real e verdadeiro. Então, é muito importante deixar assim bem claro para as pessoas que nos seguem, que querem fazer um processo de, principalmente das barras de Axis, né? Que as barras de Axis, o que ela faz? Ela trabalha em 32 pontos, aonde nós armazenamos esses pensamentos e emoções. Na verdade, os pensamentos que geram emoções, que geram comportamentos. Então, a barra ela vai na raiz da situação, libera esses pensamentos para começar a trabalhar a sua energia vital de dentro para fora. Então, ela vai desprendendo dessas camadas, essas crenças, e você vai tendo um novo comportamento diante da vida. E aí, a gente tem o Reiki. O Reiki, ele trabalha com a energia universal. Então, ela trabalha com a energia do todo sobre o corpo, de fora para dentro. Então, ele trabalha na energia para depois trabalhar nas emoções, né? Através das afirmações. Me corrija se eu estiver errada, Alan. O que eu entendo é isso, da energia do Reiki, né? Eu não sou reikiana. Então, o que eu entendo é isso. O Reiki, ele traz a energia vital do todo, né? Para o corpo e vai equilibrando, desacelerando, trazendo um processo de relaxamento para que você possa entrar nesse processo de relaxamento, purificação, decretar e manifestar. Esse é um processo natural que a gente faz de liberação de traumas, de restabelecer uma energia do nosso corpo, da nossa vida. É necessário, primeiramente, soltar o controle, baixar a nossa frequência, entrar ali naquele espaço de permissão, né? Para você, então, quando você baixa suas barreiras, quando você se relaxa, você solta, você está disposto a limpar aquilo que está no seu campo, para depois você começar a decretar, criar, né? Visualizar, então manifestar uma nova realidade. Então, existe um processo. E o que acontece? É um processo tão gostoso, é tão delicioso poder receber esse processo de liberação de energia. É uma sensação que eu acho que não dá para explicar com palavras, porque é uma coisa que você nunca recebeu na vida. Eu falo por mim. Quando eu fiz a minha sessão de barras a primeira vez, foi uma sensação de tanta permissão, de tanto carinho, de tanta leveza. É como se eu estivesse dentro de um lugar assim, com muito amor, com muita generosidade, com algo me dizendo só seja você, você está livre para ser você. Eu me senti, sabe quando a borboleta começa a romper o casulo? E ela começa com as asas assim, e tipo, nossa, agora eu vou voar, agora eu posso voar, agora eu posso alcançar outros lugares, agora eu posso ser livre, né? É aquele momento de realmente liberar o casulo. E eu acredito, se eu nunca fui uma borboleta, mas eu imagino a borboleta quando ela sai do casulo, ela fica meio eufórica, né? Tem um mundo de possibilidades, meu Deus, a leveza, a alegria, meu pai. E aí ela começa só vai, né? Só que é uma construção, como a gente falou. Primeiro você precisa dessa leveza, dessa purificação, né? Depois a purificação. E o que é a purificação? É você fazer uma terapia. Eu tenho um ponto de vista que se você só receber processo energético sem passar por uma terapia comportamental, uma terapia analítica, para um psicólogo, ou terapeuta, né, mesmo, você não vai conseguir organizar as questões na sua cabeça. Por isso que nós chamamos, né, existe o praticante de barras de Axis. O que é um praticante de barras de Axis? Uma pessoa que fez uma classe que toca os 32 pontos, traz esse equilíbrio para o corpo, mas ele não é um facilitador de consciência. O que é um facilitador de consciência? Um facilitador de consciência é uma pessoa
pela qual desenvolveu outras formações, outras terapias, outras ferramentas que traz a capacidade de um olhar para o todo daquele paciente. E às vezes a gente vê pessoas procurando praticante de barras para fazer terapia de expansão de consciência na facilitação. Então a gente pensa assim, a gente tem que tomar cuidado pelo ponto de vista do outro, né? Será que esse é um olhar profissional ou esse olhar é um olhar do que ele acha? Quem acha não acha nada, né? É verdade. Então, assim, as ferramentas de Axis, elas te traz enunciados aclaradores para limpar as energias, para limpar os pensamentos. Ela traz ferramentas de ganhar consciência, mas ela não tem uma ferramenta que te torne um terapeuta. Então, essa é a diferença, assim como o Reiki. O reikiano, ele traz o equilíbrio energético, mas ele não é um terapeuta. Então, por que eu estou falando da consciência e arrogância? Porque a gente precisa entender que se a gente não tratar das camadas perfeitas da vida, a gente vai continuar agindo inconsciente, acreditando que está consciente só porque a dor ela se tornou mais leve, a couraça foi retirada. Mas a gente precisa olhar. Eu vejo assim que os processos energéticos, né? Existem vários hoje, né? Você falou do reiki, você falou das barras, até o trabalho com a radiestesia também, né? Que é energético. Ele é um facilitador, né? Você tem um caminho de buscar a tua cura, o teu processo, sem utilizar o energético e com o energético. A parte energética ela vai ajudar, ela vai facilitar, né? Como se você arrumasse um ajudante para faxinar a sua casa. Você tem que limpar a sua casa, está de ponta cabeça. Você arruma um ajudante ali para contribuir, né, nessa limpeza da casa. Mas o processo de autoconhecimento, paralelo a receber os processos energéticos, ele é essencial, né? Que é onde você falou a respeito da terapia. Então, quando é muito interessante, é muito bom, né? As sessões de barras de Axis, elas vão te ajudar de uma forma surpreendente a ter mais espaço, né, para você pensar. Você vai ter uma mente mais livre, você vai ter mais clareza de muita coisa, né? Mas junto com isso é um processo de autoconhecimento, né? De busca por entender as raízes. É a mesma coisa que você, por exemplo, está limpando um salão grande, né? Que tem um cano que está vazando ali, né? Aquele cano está vazando. Você chega lá, dá uma limpada no salão, mas se você não resolver o problema naquele cano que vaza e pinga e goteja, você vai continuar sujando. Então você vai ter que limpar aquele salão toda semana, né? Aí, e o que acontece é isso, muitas pessoas elas escolhem só querer fazer processos energéticos, mas não buscar essa outra ajuda. O cano vai continuar pingando. Se você não entender lá a raiz, né, do seu problema, isso não vai mudar, né? Por isso que tem outras ferramentas, como a Andressa falou aí, uma delas que eu acho fantástica é a constelação familiar sistêmica, né? Que ela vem trazer um olhar, uma clareza. Se, por exemplo, se aquilo que você está vivendo, por exemplo, é algo sistêmico, é algo que vem do seu sistema e que também, se você tem a compreensão, entende e muda o seu sentimento, olha como que é importante, pessoal, não é só ver. Ah, esse negócio é uma repetição que vem de uma parte paterna aí, tá? Né? Mas, por exemplo, vamos fazer de conta que eu não aceito meu pai como ele é, por exemplo. Né? Não aceito a forma dele ser, o meu sentimento por ele é negativo. Se eu continuar dessa forma, eu vou continuar criando a mesma coisa. Então, na verdade, o que vai trazer realmente uma mudança é entender a raiz disso, né? Por isso que tem a psicanálise, por isso que tem tantas ferramentas aí que um terapeuta pode trazer. E entendendo a raiz daquilo, aí sim que eu vou poder olhar e mudar os meus hábitos em relação, mudar a minha forma de enxergar, de viver, de sentir, né? Aí, isso, juntamente com os processos energéticos, é maravilhoso.
Aí você vai expandindo cada vez mais. Eu percebo assim, Andressa, eu recebo muitos clientes que vêm de psicólogos, né, que eu conheço e que me indicam. Por quê? Eles estão evoluindo com a pessoa. Chega uma hora, chega numa barreira, não está evoluindo, né? Aquele processo tradicional não está indo mais. Aí é recomendado, procura, né, base de Axis, Reiki ou qualquer outra coisa. É como se ajudasse, né, a amolecer aquilo que está duro de resolver e aí você tem mais espaço para crescer. Então, com certeza são processos aí que contribuem muito, né? Mas que por si só eles não vão ser a solução, né, para tudo, mas eles vão acelerar o seu processo de autoconhecimento, seu processo de entendimento da sua realidade, né? Muitas vezes de aceitação, né? Que muitas das dificuldades das pessoas é aceitar uma realidade que é. A realidade é aquela, né? E ao invés de entender e aprender a ver o propósito daquilo, né? Como viver daquela forma, se briga e se resiste e reage contra aquilo, né? E como a gente sabe, Andressa, tudo que a gente resiste e reage, ele tende a aparecer mais e mais para a gente, né? Sim. A consciência é exatamente esse espaço. A consciência inclui tudo e nada julga. Consciência inclui tudo e nada julga. Então, é sobre inclusão. O que mais é possível? O que mais tem disponível? Então, é esse momento da consciência. A gente sempre fala sobre a instalação de programas expansivos, né? O que é a instalação de programas expansivos? É uma leitura, é um novo curso, são novas conexões. Então, uma das principais ferramentas que a gente precisa olhar é qual é o movimento que eu tenho que fazer para mudar. Porque se eu quero mudar a minha vida, se eu continuar tendo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, a mesma forma de olhar as coisas, eu não vou mudar a minha realidade. A diferença é que você vai estar sem a armadura, né? Aquela armadura que você vestia, ou aquele, eu amo aquele livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, não sei se você já leu ele, mas ele é um livro, é uma fábula muito interessante, aonde fala muito sobre isso, né? Nós somos um cavaleiro vestidos de armadura, né? Cheio dos traumas, do drama, aonde muitas vezes a gente carrega isso como um troféu, né? Aquele troféu, eu fui abandonada, eu fui abusada, eu fui traída, eu fui não sei o quê. E aí você veste essas armaduras, e aí você tá dentro dessa armadura, e lá dentro você não tá conseguindo nem se alimentar, você já não consegue mais enxergar quem você é, né? Ali cheio de feridas, com a sua com a sua aparência toda destruída, porque você foi se abandonando, se separando de você. E aí, quando você começa a tirar isso, e você vê que é um processo que precisa de mudança. Porque tudo começa no pensamento. E 95% dos nossos pensamentos, eles são inconscientes. E precisa ser olhado, né? Eu gostaria de falar um pouquinho, Alan, sobre as 3 vias da psicologia, para que as pessoas possam entender o porquê que é importante elas olharem para isso, né? Porque a gente está ali da psicologia da metafísica, né? A física quântica, a terapia energética está dentro da parte da metafísica, que olha para o espiritual, que olha para as manifestações, para os desejos, para essa parte mais menos palpável, né? Menos racional do ser humano. São as emoções, é aquilo que a gente não consegue visualizar, aquilo que está dentro. E a gente tem a psicologia empírica, a psicologia científica e essa racional e metafísica. Então, o que ele fala, né? Que a gente precisa olhar para essas 3 áreas, que é o corpo, alma e espírito. O comportamento, os fenômenos, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, da onde surgiu, que é aquilo que a gente vê na constelação, né? Isso é um padrão de repetição, você está honrando a sua família, da onde está vindo, né? Por que você está agindo assim? Qual o padrão que está acontecendo com você aí que precisa ser olhado? E aí a gente fala assim, questões, outra coisa, é o externo. Ela está triste, ela está feliz, ele é velho, ele é jovem, né? Então,
a gente, através das manifestações do nosso comportamento, que a gente consegue também analisar o que está aparecendo com um determinado paciente. Então, tem gente que fala uma coisa, mas o corpo diz outra, né? Então, a gente precisa olhar para esse movimento também que a gente tem no nosso dia a dia. Mas voltando aqui para o nosso tema, que é, eu estou sendo consciente ou eu estou sendo arrogante? Você consegue olhar essa parte, assim, Alan, se quando você começou, você teve esse espaço, né, da arrogância? A gente já falou aqui, às vezes, quando a gente se torna arrogante, é quando nós ganhamos uma consciência, nós tivemos uma clareza de determinada situação, e aí a gente quer acordar o outro. A gente quer ir para o outro e falar assim, você está errado. Você precisa mudar, porque o seu comportamento está errado. E aí você sai querendo acordar todo mundo, botando o dedo na cara de todo mundo. Eu sou a consciência, vocês são os inconscientes, né? Eu sou a certa, vocês são o errado. E não tem certo e não tem errado, né? Cada um tem a sua verdade, seu tempo, seu momento. E é sempre olhar para nós. Uma coisa que eu vejo assim, muito interessante é que as pessoas elas tendem a estar nesses momentos aqui e aí elas sempre pensam em alguém, né? Elas sempre falam assim, nossa, fulano podia estar aqui ouvindo essa live, fulano podia estar aqui ouvindo essas palavras. Ela nunca pega para si mesma aquilo que ela tá. Se você está aqui, é para você, não é para fulano. Né? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo. Então, eu vejo que esse movimento, eu acabei, às vezes, logo no começo, me tornando muito arrogante. Porque ao invés de ser o convite para a transformação, as pessoas não queriam nem ouvir o que eu tinha para dizer. Porque eu queria enfiar a minha verdade goela abaixo, né? Porque foi bom para mim, foi verdadeiro para mim. Então, só para mim, por mim, para mais ninguém. E o outro, se ele escolher, se ele perceber que aquilo vai ser contribuição para ele, ele vai vir te procurar, ele vai falar, viu, o que é esse negócio aí que você fez que eu quero também? O que é esse negócio aí que você pode fazer? Como é que eu posso fazer para acessar isso, né? É verdade. Essa questão da arrogância é uma coisa imperceptível para a pessoa, porque na verdade a intenção, quem você falou, é salvar todo mundo, né? Nossa, eu descobri um tesouro aqui, eu quero todo mundo saiba disso, né? Como você falou. Só que aí você chega e não entende o processo do outro, né? Cada um tem seu tempo e seu processo. E eu já passei por isso, na verdade, assim, quando eu entrei com essa parte mais do autoconhecimento, disso que a gente está estudando hoje, eu já estava um pouco mais calejado, né? Porque eu tive esse momento de querer arrastar todo mundo comigo e foi quando eu participei de um acampamento na igreja, né? Para mim foi tão bom, foi tão assim maravilhoso que eu vivi lá dentro. Eu queria porque queria que todo mundo participasse. Então eu convidava, mas eu convidava meio que exigindo que participasse, sabe? E eu percebi que ninguém me dava bola, eu fiquei um chato, né? E aí quando eu percebi que eu não convidaria mais, mas, como você falou, eu seria o convite, né? Foi quando foi percebido mudanças na minha vida, aí que as pessoas começaram a se interessar. Viu, aquele negócio lá que você vai, o que é isso daí? E aí veio o interesse, né? Então, quando eu conheci o Axis, eu tive um momento breve dessa questão de querer puxar todo mundo, mas eu logo lembrei do que eu já tinha passado, né, em outro processo de expansão aí que eu tive, e eu deixei a coisa acontecer. O que eu convidava, né, eram as pessoas mais próximas a mim a experimentar a sessão de barras. Isso eu fazia, mas também nunca fiquei enchendo o saco. Vem. Eu falava, olha, eu quero te presentear, sim, né? Aqueles que aceitaram o presente deram. Teve gente que simplesmente, qualquer hora eu vou, né? Aí eu só falava assim, olha, eu só vou fazer durante esse mês, tá? O presente vale esse mês. Se você não escolher, tudo bem, né? E não escolheram. Então eu fico ótimo, né? Mas assim,
é interessante, né? Quando a gente vai olhando para trás e vê o quanto que nós nos permitimos a transformação, né? Eu, com certeza, eu não corria atrás das pessoas dessa forma e querendo exigir delas, mas no meu íntimo, aqui dentro, vinha esse pensamento, assim, com certeza. Nossa, olha, como que fulano é atrasado, né? Tipo assim, aquela coisa, eu não chegava a expressar, empurrar, né? A goela abaixo da pessoa. Mas internamente eu fazia aquele julgamento. Nossa, olha, coitado, né? Ele tá tão pouco expandido, né? E isso é a pura arrogância, né? É a pura arrogância, porque eu estou entrando no julgamento, que é justamente aquilo que nós mais trabalhamos. Estou ouvindo minha voz de volta aí. Dando um eco. Vê se melhorou. Para mim tá tão baixinho. Melhorou. Eu comecei a ouvir baixinho, até eu vou ver se era meu celular, que deixou silencioso aqui, para ver se as coisas estão indo. Mas é bem isso, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter sempre, porque essa busca pelo conhecimento o objetivo é uma contribuição para a sociedade, né? E quando a gente busca só para esse conhecimento ser para a gente, além de arrogante, também está sendo egoísta, né? Eu conheço algumas coisas aí de questão de conhecimento que não é para um ganho coletivo, não é para uma expansão de uma forma geral, né? É só para o conhecimento próprio, é só para utilização aí para criar realidades financeiras para si, né? Então isso também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Tudo isso que eu estou aprendendo é somente para ele crescer financeiramente, para mim, né? Então também eu gosto de olhar por esse lado, porque eu vejo muitas linhas que trazem isso, né? É como a pessoa vai aprender aí a mecânica quântica somente para criar vaga de estacionamento, dinheiro na conta, né? E não pensar nesse todo, né? E uma coisa que me trouxe muita clareza, principalmente depois que eu estudei mais, até com o Hélio Couto, é essa questão da unidade. Eu acho que eu não tinha muita clareza antes de que todos realmente somos um. Que tudo foi emanado de um só, do todo, né? E depois que isso caiu para mim, melhorou muito o meu entendimento e as minhas ações, né? No sentido assim, poxa, o que eu faço para o outro, eu estou fazendo, no final das contas, a mim mesmo. Né? Tudo está conectado. Né? Então, isso foi uma ficha que caiu para mim, que anos e anos aí estudando a Bíblia, eu não tinha entendido ainda. Eu acho que essa ficha me caiu depois que eu entendi essa questão quântica, que realmente nós estamos interligados, né? Então um mendigo, você, nós estamos todos interligados, né? Tudo é uma unidade. E se eu não tenho esse olhar para tudo à minha volta, é aí que vem aquela questão do ego, né? Aí eu vivo só por mim, eu vou fortalecendo esse ego, né? Inflando esse ego, e quando eu acho que eu estou agindo, eu vejo que eu estou agindo só por mim, eu estou deixando de contribuir para esse torno, onde eu me torno arrogante, né? E egoísta. É bem isso mesmo. Uma coisa que eu vejo assim, questão dos sentimentos, né? A gente sempre fala dos sentimentos. Os sentimentos, todos os sentimentos, alegria, tristeza, raiva, simulação, estupidez, egoísmo, generosidade, né? Todos esses sentimentos. Tô sentindo uma coisa, tô triste, tô alegre, tô não sei o quê. Dores no corpo, ele sempre tem uma função de trazer uma consciência. Então,
o sentimento, ele não veio para te dominar, ele veio para te alertar. Os sentimentos, as dores, as doenças, elas são aquele sinalzinho amarelo. Requer atenção aqui. Requer olhar para algo que você não está olhando aqui. E aí a gente deixa que essa amarelo, né? Muitas pessoas avançam no sinal amarelo. Muitas pessoas, não é? Ninguém para no sinal amarelo. O sinal amarelo, em vez da pessoa, opa, preciso diminuir a velocidade, preciso olhar para isso aqui, o que é isso, o que passa com isso, posso mudar isso? Não, a pessoa fala, acelera e vai. Só vai, né? E aí, seja o que Deus quiser, ou vai, ou acontece alguma caca. Dependendo da distância que você tiver, de onde você resolveu ir no amarelo, né? Então, é esse movimento que a gente fala em relação a estar consciente e estar inconsciente. Então, o que é estar inconsciente? É quando eu tenho uma emoção e aí eu ajo simplesmente a partir dos meus instintos, das minhas precipitações, das minhas ideias, de como que eu vou ter uma tendência para intervir em determinada situação. Então, eu ainda estou deixando que as minhas emoções, que as minhas viscerais, que os meus comportamentos dominem sobre minha vida, né? E quando eu me torno consciente, eu me torno capaz de controlar os meus impulsos, a minha emotividade, a minha tendência à cólera fácil, a minha impaciência, né? As minhas tendências a precipitações. O que é isso, né? As minhas atividades obcecadas, a minha racionalização. Então, é aquela coisa onde eu sempre acho que eu tô certo, o resto tá errado. Aonde eu acho que todo mundo tem que girar ao meu entorno, que eu sou o centro do universo, como uma criança mimada. Quando o outro tem um comportamento que eu não gostei, nossa, eu me encho de trauma e drama. Então, é esse movimento de entender, eu estou sendo consciente ou eu estou sendo arrogante? Né? Então, a gente fala assim, os sentimentos. A vida, ela é cheia de altos e baixos, né? As pessoas, elas pensam que ser consciente é aquele lugar aonde vai viver em nirvana. Sabe aquela coisa da nirvana, onde nada mais me abala? Tá tudo no good vibes, né? Não, gente, a gente tá aqui, vai ter situações, os sentimentos, o caos, né? A gente fala que o caos, ele vem para transformar os nossos comportamentos, colocar em movimento algo que não está funcionando. Sabe? E aí a gente tem muitas formas de trazer esse movimento, de trazer essa transformação, né? Através de comportamentos, conversas, direcionamentos. E é muito interessante algumas informações, como você falou, do evento, né? De uma imersão, de um retiro. Até esses dias atrás eu tive uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu amo muito, mas que a gente tem muita dificuldade de acessar certas camadas, porque ela é muito racional, né? E aí eu peguei e comentei, eu falei, eu acredito que seria uma grande contribuição para você nesse momento, uma imersão de cura e libertação. Acho que você precisava retirar desse ambiente, acho que você precisa ir para um outro local, para um outro ambiente, com novas pessoas, com uma nova mentalidade, com um novo olhar, para que você possa ter essa transformação. Porque às vezes, se a gente continuar dentro do mesmo ambiente que a gente está, a gente não vai conseguir se modificar. Porque, como a gente falou aqui no começo, nós somos, somos impactados pelo nosso meio. E continuar andando com as mesmas pessoas, falando com as mesmas pessoas, tendo os mesmos comportamentos, a gente não vai conseguir. Andressa, uma coisa que eu vejo sobre essa questão de ser consciente, para mim, está mais em eu reconhecer, né? Eu ter um reconhecimento de que eu sou falho, né? De perceber essas minhas... Vamos dizer, falha, porque a gente não está falando de certo e errado aqui, né? Quando você está nessa percepção e reconhecer, poxa, eu pisei na bola, sinto muito, né? Do que realmente essa questão de se mostrar presente e tudo mais, né? Eu acho que você reconhecer
e estar atento vem muito ligado a essa questão de ser consciente, né? De você realmente estar o tempo todo nessa reflexão, né? Estar certo sobre isso, né? Onde eu posso melhorar aqui, é essa reflexão constante que para mim vem bastante essa questão da consciência. O que você acha? Sim, eu acho que é assumir uma autorresponsabilidade, né? Como a gente falou, quando eu me torno consciente, eu tenho controle sobre essas situações. A gente vai sentir frustração, a gente vai sentir impaciência, né? Mas é olhar para dentro de si e falar, tá, o quanto isso está dentro de mim que eu estou vendo no meu externo, né? Como você falou, tudo que está no micro está no macro, nós estamos ligados, nós somos uno, né? E quando a gente resiste e reage a uma situação, aquilo a gente mantém em existência. Imagina assim uma pessoa que foi abusada, né? Ela sofreu abuso na sua infância. E aí ela criou dentro dela algo que ela fala assim: eu vou acabar com o abuso. E aí ela está sempre conectada com essa energia do abuso, ela está sempre ressoando com essa energia do abuso. Porque tudo que eu resisto e reajo, alinho e concordo, eu mantenho minha existência. Então, se eu tenho a convicção de que eu tenho que acabar com algo, aquilo precisa continuar existindo para que eu possa terminar, para que eu possa eliminar aquilo. E eu só sou capaz de eliminar algo em mim mesmo. Então, quando eu vou me libertando desses contratos de resistir e reagir a alguma coisa, ela vai deixando de dar potência para que aquilo cresça. Então, por que eu tô falando? Porque isso foi uma verdade, né, para mim. Isso tirou o meu sono durante muitos anos. Durante muitos anos, quando começava a anoitecer, eu ficava pensando nas crianças que estavam em vulnerabilidade, nas crianças que poderiam estar se passando por algum momento de abuso, né, de agressão, enfim, são muitas histórias. E o quanto que eu estar naquele espaço estava me adoecendo a tal ponto. E eu vi que, na verdade, essa luta era minha, porque eu tinha um desejo de vingança, um desejo de desejar o mal para o outro, né? De alguma forma. E aí a gente começa a estudar, e aí vai se libertando desses compromissos, desses contratos, e a gente começa a entender que o que a gente emana, né? A gente torna aquilo mais potente. A gente vê isso nas notícias da televisão. Quando a gente vê um determinado comportamento, aquilo parece que vira um dominó, assim, onde várias coisas acontecem. Então, a palavra de Deus fala assim: e tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, né? Como você falou, o quanto a gente tinha dificuldade de entender o que a Bíblia falava. Então, a Bíblia fala sobre isso, que a gente não tem que pensar nas coisas ruins do mundo, mas que a gente tem que pensar nas coisas boas e grandiosas. Então, ao invés de eu ficar com esse sentimento, ai, será que tem alguma criança? Será que está passando alguma situação, uma vulnerabilidade, não sei o quê? Hoje eu coloco no meu coração que todas as crianças estejam cheias de amor, em lares saudáveis, que elas se sintam protegidas, amadas, que os anjos do Senhor estejam ao redor delas para livrar, para que nós possamos ter cada vez mais pessoas conscientes, maduras, dominadas sobre suas emoções, sobre os seus desejos viscerais, né, controladas sobre os seus instintos. Então, é nisso que a gente tem que pensar com mais capacidade, porque se nós somos capazes de ser influenciados pelo ambiente, nós temos a capacidade de influenciar o ambiente. Então, que nós sejamos influenciadores e nós somos capacidade de informar coisas para as pessoas, não precisa ser com palavras e com gestos, nós temos a capacidade de trazer isso através da nossa mente. Nós nos comunicamos através dos nossos pensamentos. Isso é muito real, que às vezes a gente está pensando em alguém que está a milhares de quilômetros de distância e a pessoa te manda uma mensagem. Estava pensando em você, ou sonhei com você, né? Porque a nossa energia, ela tem essa capacidade de ir tão distante, tão distante. Então, que a gente possa, ao usar essa ferramenta
que nós conhecemos muito como oração, né? A oração é um decreto, são palavras, são coisas que nós desejamos para os outros e para a nossa realidade com interesse de coração. E a ação é o que eu posso ser, o que eu posso gerar, o que eu posso criar, que vai fazer a minha vida e um mundo lugar melhor. O que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena. É sobre mim, o que eu posso. Eu posso mudar a mim mesma. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Então, é esse movimento de entender que você estar consciente, de você estar passando por esse processo, a gente não precisa colocar o nosso dedo na cara de ninguém. A gente não precisa cuspir as nossas verdades, né, com tanta intensidade. É simplesmente até com pensamento, oração, escrever, né? Falar, coloca, né, sua energia ali. Tem um filme que eu amo, que mostra muito esse movimento, que é aquele filme Quarto de Guerra, aonde ela usa, né, a palavra, né, de decretar, de tipo encerrar. Você já assistiu esse filme, Quarto de Guerra? Já. Então, que a gente possa usar, né? Assista esse filme, pegue as chaves lá daquela pessoa, onde ela buscou uma mentora, ela buscou uma pessoa mais velha que tinha uma determinada experiência na dificuldade que ela estava vivendo. Então a gente tende a buscar conselhos e a buscar palavras com pessoas que estão no mesmo nível que nós ou abaixo de nós, pessoas que não tiveram resultado com aquilo que a gente está vivendo. Então, se eu quero ter um determinado resultado naquilo que eu quero para a minha vida, eu tenho que estar com pessoas que estão vivendo aquele resultado. Eu tenho que me conectar com pessoas que estão vivendo. Se eu quero ser uma melhor mãe, eu quero me conectar com aquela pessoa que é uma excelente mãe, que tem os melhores ensinamentos de como criar filhos. Eu não vou sentar com a minha amiga doida, desequilibrada, para falar de filho, que vai ficar uma reclamando para a outra e dando mais ideia maluca de como não criar filhos, né? Então, esse é o que eu queria deixar assim, para que a gente possa olhar hoje para os nossos comportamentos, para a nossa alma, para tudo aquilo que a gente tem criado, que eu tenho sido, que eu tenho feito, tem criado mais ou menos. Como que vai ser a nossa vida daqui 5, 10, 20 anos se a gente continuar se comportando dessa forma? Quantas vezes com arrogância, a gente fala aqui com amorosidade, tudo é possível, né? Com a graça. Com graça, tudo é possível. E o que é a graça? A graça é algo imerecido. Então, imagina assim, aquela pessoa é grossa, é mal educada, é arrogante. Eu vou olhar para ela e vou falar assim, esse fulano não merece isso. Mas a graça é algo imerecido. Então, eu vou continuar manifestando a minha essência, a minha docilidade, minha amorosidade, a minha gentileza, né? Porque o que o outro é diz respeito a quem ele é. E quem eu sou, como eu reajo ao que ele é comigo, diz respeito a quem eu sou. Então, que a gente possa ativar essa lei da graça na nossa vida. Que a gente possa abaixar as nossas barreiras e entender que tudo é um interessante ponto de vista, né? E que você possa buscar o auxílio que eu estava falando de profissionais, de que vão fazer com que você entenda o porquê você reage como você reage. Por exemplo, estou atendendo um casal aonde ela é sanguínea melancólica e o marido ele é colérico, fleumático. Então, imagina a relação desse casal. Eles estão em polaridades diferentes. Ela é a gritaria, trauma e drama, e ele é o silêncio puro com arrogância. Né? Porque eles não estão na frequência. Um acha de uma forma e o outro de outra. Então, a gente precisa entender que eu sou assim e ele é assim. Ele ser assim, mais introspectivo, mais calado, não significa que ele não se importa com o que eu sou, com o que eu sou. Só que é só o jeito dele. Ele tá te ouvindo, ele vai levar um tempo maior para analisar tudo que você está falando. E que tudo isso que você sente diz respeito a você e não ao outro. E são tantas chavinhas, né, Alan? São tantas coisinhas que a gente vai entrando e a gente vai olhando para se conhecer.
O mais importante é você se conhecer. Verdade? Que isso é o que é a verdadeira, que é a realidade? Será que isso só sou eu que acho que é ou é como é? Você está muito introspectivo hoje, você está muito fleumático. Você está muito fleumático hoje. Bem. Estou prestando atenção aqui. Não, mas é isso. Eu acho que a gente trouxe aí o assunto bem, uma totalidade aí, né, a respeito da arrogância e consciência. E é isso, pessoal. É ficar atento a isso, né? Do processo de autoconhecimento, de situação de consciência, ele vai ter essa armadilha da arrogância. Eu acho que é bem isso, né, Andressa? Essa armadilha da arrogância que a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque quando a gente está nesse processo e a gente se permite cair nessa armadilha da arrogância, é como dar passos para trás. Né? E entender que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua forma de processo. O meu processo não vai ser igual ao do outro. Né? Então, essa comparação de processo também, ela não é válida, ela só vai trazer de sabor, né? Ou mais arrogância ainda, porque você acha que o processo é melhor que o outro. E também entender que cada um, né, apesar de sermos unificados, né, cada um tem uma consciência e cada um tem o seu próprio ego aí a ser trabalhado. Né? Então é a questão de ter paciência e ser perseverante no processo, tanto no seu quanto das pessoas ao seu redor. Né? Você também é terapeuta, com os seus clientes, ou seus pacientes também, essa paciência, entender que cada um tem o seu processo. Eu acho que essa é a maior chave para evitar essa questão da arrogância. É a maior chave que nós temos aí, de ter essa clareza e essa humildade de entender isso. É verdade. E é isso, gente. Uma boa semana para vocês, que vocês possam se perguntar, quantos por cento eu estou sendo consciente? O quantos por cento eu estou sendo arrogante, né? E que vocês possam se perguntar todos os dias, quanto mais consciência eu posso ter, quanto mais consciente eu posso ganhar na minha vida, quem são as pessoas que podem contribuir para esse processo, por onde eu posso começar, qual que é a minha necessidade urgente, né, no momento. Então, a minha necessidade nesse momento é a parte intelectual, a minha necessidade no momento é as minhas emoções, a minha necessidade qual é a necessidade? Como você falou, muitas pessoas elas buscam o movimento por causa do financeiro. Eu vejo quantas chamadas de profissionais que trabalham nessa área de desenvolvimento que a gente está, que eles laçam as pessoas pelo dinheiro. Porque as pessoas elas querem poder e sucesso. Elas querem ter poder e sucesso. Aí quando você cai lá dentro do curso do poder e sucesso, como ter dinheiro, como fique rico comigo, não sei o quê, nananã. E aí você entende que tudo tá lá na base, nas suas emoções, nas suas relações, nas suas crenças, e que não é sobre o poder e o dinheiro. O poder e o dinheiro é uma consequência. Não deve ser o fim, né? Não deve ser o objetivo principal. Isso é uma consequência de ser quem você é. E até uma coisa que é importante trazer, né? A coisa mais importante que existe em tudo isso é esse processo interno de autoconhecimento e cura. Que se você estiver curado, né, curou sua criança interior, você estiver buscando conhecimento, o dinheiro ele vai ser uma facilidade, né? Porque há pessoas também, Melissa, que vão puramente por esse processo, elas estão extremamente focadas e entram por processos inteiramente para entender e criar dinheiro, elas criam dinheiro sim, né? Só que chega um momento que elas estão lá assim, com o dinheiro que elas criaram e doentes, com a saúde toda, né, lascada, elas não entenderam o anterior. Né? O processo mental que acompanha tudo isso. É porque existem sim, pessoas que elas não têm um elevado estado de consciência e têm muito dinheiro. Elas simplesmente elas foram só pelo caminho, né, da criação do financeiro, de alguma forma, através de trabalho,
ou de acertar ali o alvo certo da criação. Elas criaram, mas a saúde mental, a família, né, foi esquecida. Né? Então, o quanto é importante a gente caminhar com tudo isso junto, né? Que satisfação você andar com tudo isso junto. Entender, poxa, o meu financeiro está andando, só que eu estou com a minha família unida comigo, eu tenho contato com meus filhos, eu convivo com eles, tenho tempo de qualidade com eles, com a minha esposa, né, com os meus amigos. Isso andando junto, pessoal, é o ideal, né? É o ideal. E a gente estava falando que muitas vezes parece que é só a questão financeira. A questão financeira, com certeza, ela ajuda absurdamente, né? Quem der, né, André? Tem que se preocupar com a criação mínima financeira para estar pagando as contas no dia a dia, né? De querer criar realidade financeira, e isso é maravilhoso, né? Mas não é só isso, pessoal. Né? A riqueza de você ter a sua família estruturada, de você ter uma boa convivência, ela é muito grandiosa e muitas vezes a conquista ela acaba sendo até mais simples, né? Certo? Certíssimo. Tô lendo um comentário, tô lendo e respondendo um comentário. Ah, tá. Nossa, quando eu faço uma coisa, eu faço outra. Pego até muito celular para poder olhar, porque eu boto o celular a uma certa distância. Então, assim, mais do que um braço de distância o celular de mim, né? Eu deixo longe. É por causa da O iluminação aqui. comentário era a respeito de com quem a gente vai andar, né, o Alan? Isso. Às vezes, quando a gente fala, cuidado com quem você anda, a importância não é a qualidade com quem você está andando, o importante é o destino que vocês querem alcançar. É quando vocês têm o mesmo objetivo. Pode ser que vocês, nesse determinado momento, não tenham algo para oferecer um para o outro, mas quando vocês estão juntos buscando uma nova direção, vocês vão crescer junto. Só que o que não dá é um querer avançar e o outro retroceder. Um querer a mudança e o outro querer ficar onde está. Então vai chegar um momento que vocês vão se desconectar, né? Então Ó, nunca julgue que você não é uma pessoa adequada. Você escolhe a mudança, você escolhe se tornar melhor. Qual é o presente que eu tenho para você, né? Por exemplo, toda terça-feira à noite eu tenho grupos de estudos aqui na minha casa. Então, dentro do nosso grupo, nós temos pessoas que são extremamente bem-sucedidas na sua parte profissional, né? São pessoas que trabalham em multinacionais, têm uma vida estabilizada financeiramente, são pessoas que têm muitos conhecimentos intelectuais, de administração financeira, de constância, né? Aquelas pessoas que já estão uma outra fase da vida. E tem aquelas que estão com uma vida financeira bagunçada, desorganizada, que não conseguem avançar, que não conseguem sustentar alguma coisa, só que são pessoas extremamente amorosas, solícitas, amigas, entende? Então, tipo assim, quando a gente trabalha essas duas vertentes, então a gente tem às vezes aquele que está muito desenvolvido em uma área e que é menos desenvolvido em outra. E a gente precisa um do outro para encontrar o equilíbrio, para que a gente possa trazer o equilíbrio para dentro do nosso ambiente e trabalhar isso, né? Então, normalmente, essa pessoa que está envolvida com uma parte mais social, ela tem essa dificuldade do financeiro. É muito interessante, né? Porque ela entende a dor do outro. Então, ela quer ajudar, ela quer salvar, ela tá sempre ali, porque ela sabe, porque ela é a dor dela. A gente fala que aonde foi a sua maior dor, é onde você vai ser mais usado, mais transformado. Então, é muito interessante isso. E aí nós temos casais que é aquela questão de família, sabe? De unidade, de um com o outro, aquela coisa que o casal não tem uma separação, né? E a palavra de Deus fala isso, se tornarão uma só carne. E hoje em dia os relacionamentos é cada um por si, Deus por todos, né? Não tem mais essa conexão de entender o que é esse caminhar junto. E a gente vai aprendendo um com o outro. Então, é você olhar. Primeira coisa, não se julgar. Porque
Porque se julgar é a pior coisa que você pode fazer por você mesmo. Então, não se julgue. Como eu posso mudar isso? Como posso dar a volta nisso? O que mais tem disponível que eu não identifiquei? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? Então, você percebe que não é um julgamento, é uma consciência. O que eu posso fazer de forma diferente? O que eu posso mudar de forma para trazer uma realidade diferente, né? Então, é sobre esse olhar que eu posso me perceber, né? Então, assim, eu vejo quantas dicas a gente já deixou aqui, né? São dicas tão simples, tão práticas, que se a gente não cuidar daquilo que é prioridade, vai se tornar urgente, né? E, enfim, vou terminar, senão eu fico falando aqui até amanhã. Mas Uma coisa gratidão, assim, Alan, por mais esse dia, por mais essa consciência, né? Por estarmos aqui caminhando juntos nesse processo de autoconhecimento, como profissionais, como amigos, como mentores, né? É tão gostoso essa troca. sim. E que possa ser de verdade, assim, pessoas, para vocês que nos acompanham, que estão aqui ouvindo o que nós temos para dizer, que sejam sementes que gerem vida, né? Que não sejam só palavras lançadas, mas que essas palavras possam entrar no coração de vocês e que elas possam trazer sede de conhecimento, sede de transformação, sede de mudança, sede de possibilidade, sabe? E se você não está conseguindo sozinho avançar, ir para um outro lugar, saiba que você tem aqui, temos nós. O Alan, em Presente Prudente, tem um instituto, tem vivências com valores super acessíveis, tem as constelações presenciais que vocês podem ir lá. E a constelação, quando você vai, não é só para quem está sendo constelado, ela é uma cura para o grupo, Exato. né? O grupo está sendo curado. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui nessa live tem contribuição para a nossa vida também. O problema é que vocês ficam tão quietinhos que a gente não consegue, talvez, entregar mais para quem vocês precisam. Que a gente está, né? Então, tipo, às vezes a pessoa que fez o comentário aqui, talvez o pensamento dela era o pensamento de mais pessoas. Tipo, poxa, eu não sou uma boa companhia, eu não sou uma boa pessoa para ter por perto, porque acho que eu sou arrogante, acho que eu estou sendo inconveniente, né? E não é. Até a gente tinha um comportamento, você estava sendo o que você estava sendo, mas agora você tem a possibilidade de ser diferente. E eu acredito que, assim como eu, aqui tem outros terapeutas na live também, estamos à disposição para contribuir com essa realidade, porque não é sobre mim, é sobre nossa vida, nossa realidade, a vida que eu quero deixar para os meus filhos, o mundo que eu quero deixar para os meus filhos, né, para as próximas gerações, para que a gente possa tornar isso acessível e leve, né, que não seja algo... Não tem segredo, tá, gente? Não é tão complexo assim como parece. São só mudanças de comportamento. São só novos hábitos que a gente precisa colocar e atualizar uma realidade nova na nossa vida. Joia, eu queria deixar para ele uma frase, que eu não vou lembrar exatamente como é que foi essa semana, mas era de algum filósofo dos conhecidos aí, né? Era mais ou menos assim, não deixe de plantar a semente, né, de semear, mesmo que o solo esteja duro, né, mesmo que o solo pareça não ser bom. Que é aquela coisa, ou seja, não desista das pessoas que você conhece. Continue semeando, né? Continue sendo um convite. Eu acho que a ideia é essa. Eu até postei no meu story essa semana, só que eu não sei onde preparar isso. Mas era mais ou menos assim. Não é porque o solo é duro, o solo é ruim, que eu vou deixar de semear, vou deixar de jogar minha semente. Porque às vezes onde você menos espera, brota. Né? Então, aquela coisa, principalmente quando se trata de pessoas da sua família. Né? É muito sagrado isso. Então, vai ter as dificuldades, vão ter aquelas pessoas que é mais difícil de conviver, que é mais difícil de... aquelas que a gente fala todo bonzinho aqui, né, Andressa? Vem ser consciente, não arrogante, não vamos tentar enfiar a goela abaixo, né? Mas quando é alguém pertinho da gente, é filho, você quer contar, né? Quando é o marido, a mãe, quanto mais próximo, mais a gente quer fazer esse papel de semear. Mas dá para a gente semear de uma forma mais leve, dá para a gente jogando sementinho, né? E sempre depositar
esse amor aí a quem está próximo da gente, não quer desistir. Tá bom, pessoal? Andressa, obrigado mais uma vez, né, pela sua disponibilidade na nossa live aí. Obrigado a todos os presentes aí. Pessoal, deixem mensagem para a gente sobre temas, perguntas, que a gente continua respondendo depois, tá bom? Um abração. Obrigado a todos. Tchau, tchau.